Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão de interpretação de gráficos. E olha que legal, o gráfico de hoje é diferente do que nós vimos até agora. Acompanhe a leitura comigo. A poluição ambiental tornou-se um grave problema a ser enfrentado pelo mundo contemporâneo. Eu concordo plenamente. No gráfico seguinte, alguns países estão agrupados de acordo com as respectivas emissões médias anuais de CO2 per capita. Emissões médias anuais de CO2 per capita, certo? Muito bem, olha o gráfico. Olha esse gráfico como ele é diferente, pessoal. E eu quero fazer alguns comentários a esse respeito. O que está acontecendo aqui? Nas linhas eu tenho os países. Brasil, Índia, Indonésia, países da América Central e Caribe. E nas colunas eu tenho aqui toneladas de CO2 per capita. Per capita seria por cabeça, ou seja, por pessoa. Como é que nós vamos entender os valores aqui do gráfico? Por exemplo, vou passar uma linha. Qual é a média aí per capita do Brasil? Tá vendo que essa barra não começa aqui desde o começo do gráfico? Olha essa barra aqui. Vou começar com essa segunda, a segunda linha, que é um pouco mais fácil de entender. Ela não começa do zero, ela começa a partir aqui do meio, mais ou menos, na verdade, e termina aqui, mais ou menos, certo? O que isso representa? Nós estamos falando um gráfico sobre as médias anuais de CO2 per capita. E nós estamos falando valores em toneladas. Então, qual é a média anual dos países como China, México, Chile, Argentina, países da União Europeia e Venezuela? A média anual fica entre, sei lá, aproximadamente 2,5 e 6. Não é de 0 até 6. A média é entre 2,5 e 6. Deu para perceber a diferença? Quando o gráfico começa desde o começo do zero, quando ele pega uma faixa assim. Isso é muito importante para você prestar atenção. A questão da escala continua sempre, em todos os gráficos. Então aqui na metade de 0,5 vai ser 2,5. Metade de 5 e 10 vai ser 7,5. Assim vai. E o resto você vai chutando os valores aproximadamente. E assim, tendo em vista a escala sempre. Então o Brasil, Índia, Indonésia e países da América Central e Caribe, qual que é a média aí de emissão de toneladas de CO2 per capita? Sei lá, deve estar em torno aí de 1 tonelada per capita até aproximadamente 2,5, 2 toneladas e meia. E olha só, países Estados Unidos e Austrália. A média per capita deve ser aqui em torno de 16, no máximo aí deve estar em torno de 36,5 ou 36 toneladas per capita. Ele não é do começo. Se esse gráfico aqui, pessoal, fosse desde o começo, como por exemplo aqui, ó, se esse gráfico aqui pegasse desde o zero, ele ia falar que os Estados Unidos em um ano poderia gastar aí ou emitir 0 de tonelada de CO2 até 36 toneladas. Mentira, não tem como nenhum país atingir um zero de emissão. Não atualmente com a estrutura que está, ok? Mas é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, esse tipo de gráfico. Tem um começo e um fim, indica uma média, está entre dois valores, essas barras, ok? Mas afinal, o que eles querem que a gente faça? Considerando as características dos países citados, bem como as emissões médias anuais de CO2 per capita, indicadas no gráfico, assinale a opção correta. Então nós temos que considerar a característica dos países envolvidos, ou seja, nós vamos ter que usar o nosso conhecimento e nós vamos ter que analisar as informações indicadas no gráfico. Vamos à primeira alternativa. O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União Europeia se equipara de alguns países emergentes? Vamos ter que analisar isso. Vamos lá. Primeira coisa, por que a questão fala considerando as características dos países citados? Você vai ter que ter algum conhecimento sobre isso. Por exemplo, você vai ter que saber o que é um país emergente. Quais são os países emergentes para poder resolver? Ou pelo menos 1 ou 2 países para poder fazer aí uma comparação. Não é verdade? Então você precisa usar os seus conhecimentos. O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União Europeia se equipara com alguns países emergentes. Primeiro, pessoal, aonde está a União Europeia? Vamos procurar. Brasil, Índia, Indonésia, os países da América Central e Caribe.
China, México, Chile, Argentina, país da União Europeia. Aham, achei a União Europeia. Vamos lá. O que fala a alternativa? O índice de emissão de CO2 per capita de alguns países da União Europeia se equipara com alguns países emergentes? Tem algum país emergente aqui nessa linha? Sim, a China. A China é considerada um país emergente. Então, eu não preciso nem saber a respeito dos outros países. Nós aqui, a alternativa está falando que se compara o índice da União Europeia com alguns países emergentes? Sim, é o que está acontecendo aqui. Nós podemos comparar. Eles estão na mesma linha aqui da União Europeia. Isso aqui está representando a União Europeia e alguns países emergentes. Certo? Mas vamos ver as outras alternativas. A alternativa A é uma ótima opção. Alternativa B. A China lança em média mais CO2 per capita na atmosfera do que os Estados Unidos? Vamos olhar o gráfico, pessoal. Onde está a China? A China está aqui, um país emergente. E ele lança mais CO2 que os Estados Unidos. Onde está os Estados Unidos? Está aqui, na última linha. É um dos que mais manda CO2 para a atmosfera. Olha os Estados Unidos e a China. Compara, Esse aqui é os Estados Unidos. Olha o gráfico deles aqui. Esse aqui da China. Nem tem como que a China mandar mais CO2 para o ar do que os Estados Unidos. Essa alternativa está totalmente errada. Esquece. Vamos ver a alternativa C. A soma das emissões de CO2 per capita do Brasil, Índia e Indonésia é maior do que o total lançado pelos Estados Unidos? Então vamos ao gráfico. Temos aqui Brasil, Índia e Indonésia. E a média desses países é esse quadradinho aqui, certo? Então vamos melhorar isso aqui, pessoal. Vou fazer um quadradinho em cima dele, certo? Essa aqui é a média do Brasil, por exemplo. Mas se eu somar a média do Brasil, Índia e Indonésia, ou seja, vamos fingir que a Índia gasta mais um tantinho assim. E a Indonésia? Vamos fazer aqui também, vamos ver o quadradinho da Indonésia. Vamos pegar aqui, um quadradinho para a Indonésia e vamos colocar aqui do lado. Então isso aqui está representando a soma do Brasil, da Índia e da Indonésia. O que fala a alternativa? Que a soma das emissões do Brasil, Índia e Indonésia é maior do que o total lançado pelos Estados Unidos? Mas nem sonhando, pessoal. Olha só aqui aonde está os Estados Unidos. Vou fazer uma linha aqui. Começa a emitir a partir daqui. A minha linha não saiu muito certa. Deixa eu melhorar a posição dela. Começa a emitir a partir daqui, pessoal. E o Brasil, se somar os três, Brasil, Índia e Indonésia, no máximo os três juntos vão emitir aqui, essa quantidade. Então existe uma diferença muito grande entre eles e não tem chance nenhuma de ser maior do que os Estados Unidos. Na verdade, essa alternativa já era. A emissão de CO2 é tanto maior quanto menos desenvolvido é o país, ou seja, é tanto maior quanto menos desenvolvido. Ele está querendo dizer o seguinte, que quanto menos é o desenvolvido o país, maior é a emissão de CO2. Olha, dá para a gente perceber aqui que não, Nos Estados Unidos é um país super desenvolvido e é um dos que mais emite CO2. Então a questão de ser menos desenvolvido e emitir mais é balela, O Brasil é menos desenvolvido que os Estados Unidos e ele emite bem menos CO2 do que os seus Estados Unidos. Então essa alternativa aqui também lá vai para o brejo. E a última alternativa. A média de lançamento de CO2 em regiões de países desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano. A média de lançamento de CO2 em regiões e países desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano. Você ia ter que fazer essa conta, pessoal. Você ia ter que pegar todos os países desenvolvidos e tirar a média para chegar no valor para ver se é superior a 15 toneladas por pessoa. Mas vamos fazer um comparativo rápido. Opa, hoje eu estou ruim de dedo, estou errando aqui o slide. Muito bem. Gente, é o seguinte. A União Europeia é um país... Existem países desenvolvidos na União Europeia? Sim, existem vários países desenvolvidos na União Europeia. E olha só como eles emitem pouquinho CO2 comparado aos Estados Unidos. Então, pessoal, você vai ter que pegar todos os países da União Europeia, aí fazer uma média,
com os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, ver todos os outros países desenvolvidos aqui nessa tabela. Você ia precisar saber um mapa mundi de cor, né, para poder fazer isso. Observe o seguinte: a média de lançamento em regiões e países desenvolvidos é superior a 15 toneladas. Você até podia usar o dado da União Europeia fechado, ó, porque aqui já é a média da União Europeia. Aí você ia tirar a média da União Europeia com todos os outros países desenvolvidos aqui, para ver se isso seria igual a 15 toneladas. Aí você fala assim: eu acho que é. Poxa, os Estados Unidos e a Austrália emitem tanto CO2, eu acho que é sim. Aí você vem aqui na alternativa e marca. Gente, não tem achômetro. Não existe eu acho. É ou não é? Está certo ou está errado? Você teria que gastar mal tempo calculando aqui. Eu já falei, não gaste tempo calculando. Principalmente do caso do seguinte: lembra da alternativa A? O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União Europeia se equipara ao de alguns países emergentes. Voltando no gráfico, a gente já viu que o índice da União Europeia se equipara sim com alguns países emergentes. Por exemplo, tem a China. Eles estão na mesma faixa. A média está aí exatamente na mesma faixa deles. Então a alternativa A é a alternativa correta. Você não precisa perder tempo fazendo trocentos cálculos na alternativa E, sendo que você pode analisar aqui a alternativa A. Aliás, você já tinha feito uma análise, não esqueça dela. Ela apresenta aqui bem claro que a União Europeia possui o mesmo índice que países emergentes, como no caso aqui a China, que está marcado aqui. Certo? Então a alternativa A é a alternativa correta, e cuidado para não perder tempo em provas, fazendo 1001 cálculos, achando que porque tem que fazer cálculo deve ser a alternativa certa, ou simplesmente chutar, falando: eu acho que é isso mesmo, eu acho que está certo, e dançar. Analise as alternativas conforme o seu conhecimento quando é pedido nesse caso, mas preste atenção nos dados fornecidos. Está muito mais claro a alternativa A do que a alternativa E. Não é verdade? A alternativa A você está indicando aqui na tabela essa faixa etária. Toma cuidado com isso. Gente, um grande abraço, até a próxima videoaula. Fique com Deus. Até mais.